Na parte 2 do vídeo, sobre arquivos, vamos adicionar struct, vetor, strings. E se sobrar um tempinho, a gente coloca outras coisas, tá? Eu vou criar primeiro um struct, onde vai guardar as informações sobre o aluno, tá? Então, struct, vamos dar o nome aqui, cadastro aluno. E vamos dizer o que ela vai guardar, tá? Int ativo, ou seja, verificar se esse cadastro foi ativado, se tem algum dado. Não é necessário nesse primeiro momento, mas eu vou já deixar a struct pronta para os próximos vídeos. Ela vai guardar também o nome, o tamanho do nome, que é a nossa constante. Vamos também guardar a matrícula e a média das notas. As notas em si a gente não vai guardar, elas já estão no arquivo, então a gente vai calcular a média e salvar ela no cadastro do aluno. Vamos usar também o type def. O que isso faz? Isso a gente vai criar um tipo de dado, como se fosse um inteiro, né? Só que a gente vai criar o nosso próprio tipo, e a gente vai dizer que a nossa struct vai ser um tipo de dado. Então, cadastro aluno vai ser um tipo de variável chamado aluno. Então, aluno vai ter os seguintes, é um pacote de variáveis, tá? Alunos vai ter as informações de ativo, o nome dele, matrícula e média, tá? Eu já vou mostrar como acessar as informações que estão dentro dessa struct aqui, ok? Então, aqui no nosso main, para a gente declarar uma variável, a gente usaria, por exemplo, ali int nome da variável, né? No caso, como a gente está utilizando uma struct e a gente já definiu que o tipo dessa struct agora é um tipo de dados, como um int, como um char, como um float ou outros, o nome desse tipo de dado é aluno e o nome da nossa variável vai ser a. Vamos deixar um nome curto para facilitar, tá? Na hora da gente estar digitar o nosso código, ficar com código fácil e curto, tá? No caso, a gente digitou a variável a e ela contém as informações de ativo, nome, matrícula e média. Então, se eu quiser acessar, por exemplo, ativo, eu vou digitar a ponto, ele já vai abrir aqui as opções, tá? Ativo, matrícula, vamos selecionar ativo igual a 0, por exemplo, tá? Então ele 0 no caso não estaria ativo e 1 estaria ativo, tá? Bom, vou completar já o código aqui. Vamos colocar ali, vamos criar um vetor. Vamos supor que a nossa turma tenha 10 alunos, então um tamanho de 10, ok? Vamos criar uma constante também. Vamos criar já algumas constantes que a gente vai utilizar. Tá, n aqui, por exemplo, para número de alunos, tá? Vou botar 10. Então, um comentário aqui que é isso daqui. De alunos, tamanho do nome dos alunos, por exemplo. Vamos colocar aqui e definir outra constante para falso, tá? E falso, certo? Então aqui vamos substituir por n, tá? Então a gente
criou uma variável do tipo aluno com 10 posições, ok? Eu vou inicializar esses dados, tá? Vocês vão entender por quê. Eu vou fazer um for aqui, tá? Declarar o i aqui, que vai ser o contador do meu for, i igual a 0, i menor que n, que é o tamanho de alunos, né, no meu vetor, e mais, tá? E vai fazer o seguinte, ele vai passar por todos os alunos, ponto ativo, ok? E vou colocar o valor, atribuir o valor 0. Então, na minha variável agora a, que é do tipo alunos, na posição i, que vai depender do meu for, vai iniciar em 0 e vai contar 10 vezes, tá? De 0 a 9, atribuindo o valor 0 pro ativo, tá? Que faz parte da minha estrutura. Bom, vou comentar aqui. Campo ativo, tá? Então eu inicializei com falso no cadastro de alunos no campo ativo. Bom, o que a gente precisa agora? Vamos ler as notas, né, do arquivo notas.txt, tá? Bom, agora que a gente já tem a struct criada, a gente poderia tirar esse printf e colocar, vamos utilizar as funções da string.h e da string.delete. Aqui vou adicionar as bibliotecas, caso o dev não adicione automaticamente. Eu não sei em qual compilador vocês estão utilizando, então vou adicionar todas que precisam. E a string.h. Vamos usar o strcopy, strcpy, então string copy, eu vou dizer aonde será copiado, na posição a gente vai definir, tá? Vamos colocar um contador aqui, uma variável que eu vou criar agora, e o atributo nome, tá? E o que vai ser copiado? Vai ser o nome que a gente leu aqui, ok? Bom, vamos criar o contador aqui. Int contador igual a 0. Então eu criei uma variável do tipo inteiro de nome contador que inicializa em 0, tá? Bom, eu tenho que fazer o incremento desse contador, tá? Então eu vou deixar aqui para a gente não esquecer. Bom, então o que eu fiz? strcopy vai copiar o valor de nome que a gente leu aqui no while, tá? Que é essa variável, e vai colocar dentro da nossa struct ali, na posição contador, que na primeira vez que ler vai ser a posição 0, tá? Bom, vamos ler o arquivo nota. É o mesmo procedimento, file, asterisco, que é para ponteiro, digitar o nome da variável que vai receber o endereço do arquivos, né? Vamos utilizar a função fopen, que vai receber como parâmetro o nome desse arquivo, ou se tiver o endereço, né? Se tiver um diretório diferente da onde está rodando o executável. Então vai ser notas.txt. A gente vai ler no modo de leitura
modo de acesso read. Vamos fazer a mesma verificação se deu algum problema em tentar acessar esse arquivo notas.txt. Então, se a arquinota for diferente de null, a gente vai fazer a leitura, tá? Então, vamos colocar o nosso while, colocar o nosso scanf, né? O que a gente vai ler agora vai ser, vamos colocar as máscaras, vai ser o número da matrícula, as 3 notas, nota 1, aqui é a nota 2 e aqui é a nota 3. E vamos adicionar aonde ele vai salvar essas notas. Então vamos criar uma variável aqui, id nota, nota 1, nota 2. Isso aqui poderia ser diferente, tá? Uma forma um pouquinho mais resumida, mas vamos só criar antes que a gente esqueça aqui. Só id nota, nota 1, nota 2, nota 3. Tá? Para ficar bem fácil de entender, vamos deixar o código um pouquinho mais extenso. Tá? Então aqui faltou a gente colocar no nosso scanf da onde a gente vai fazer essa leitura. Então vamos adicionar o arquivo arquinota, nosso ponteiro, que tem o endereço do nosso arquivo notas.txt. E a gente tem que definir no nosso while até quando a gente vai ler. Então, até o final do arquivo. End of file. Espero que eu não tenha esquecido nada. Vamos fazer um teste, né? A gente precisa descobrir da onde está de quem que é as notas que a gente está lendo. Então, vamos abrir aqui o nosso arquivo notas.txt. Aqui vocês podem notar que aqui é o número da matrícula e tem 3 notas, tá? O número da matrícula não tá ordenado, tá? Então a gente vai ter que localizar qual é o número da matrícula e depois que localizar a gente vai pegar o valor das notas e fazer o cálculo da média. Então, voltando pro dev, tá? Então eu vou fazer um teste. Se o id da nota é igual a só vou completar aqui que a gente vai pegar o id a contador, então nossa variável do tipo A de alunos ponto matrícula vai receber o id nome, ok? Então vamos completar a contador ponto matrícula. Bom, aqui definimos que no arquivo notas.txt a gente vai ler o id nota. Se ele for igual a matrícula, ele vai fazer o seguinte: a contador ponto média. Então aqui a gente vai calcular a média. O que vai receber? A gente tem 3 notas, então vai ser dividido por 3. Então, nota 1, nota 2, mais nota 3. Tá? Então eu coloquei entre parênteses aqui por causa da precedência de operadores. Depois fiz a divisão por 3. Então, média aritmética simples. O que eu vou fazer? Se ele encontrou, então, o id da nota igual ao id igual à matrícula, que é da leitura do arquivo nomes.txt, ele vai calcular a média e eu vou colocar esse cadastro como ativo, tá? Isso serve muito se você quiser controlar o total de notas
inserida, ou se você for fazer um cadastro e for verificar qual posição está ativa, na hora de deletar, incluir, editar, fica um pouquinho mais fácil, tá? Então, eu tô dizendo que é true. No caso, o true é a nossa constante, que é o valor 1, tá? Então, eu tiro do falso pro verdadeiro, o cadastro ativo. Bom, a partir desse momento, a gente não precisa mais continuar com a leitura do arquivo até o final, até o end of line. Então, eu posso usar o break, tá? Que ele vai interromper o laço while, tá? Então, esse break vai sair desse laço while aqui, ok? E vai parar aqui, tá? Então, aqui a gente já pode... Aqui seria a sequência do nosso código, tá? O que a gente precisa fazer é fechar, então, o nosso arquinota. Ok, isso aqui eu acho que tá certo. Vou compilar para verificar se não tem nenhum erro, tá? E depois se não der nenhum erro, eu faço a parte que a gente vai imprimir os resultados, tá? F11 para compilar. Bom, não deu nenhum erro, não está exibindo nada, porque a gente não mandou exibir nada na tela. Então agora eu vou fazer a parte que a gente exibe os resultados na tela, ok? Bom, agora, depois que a gente gravou todas as informações na nossa struct de nomear, a gente vai acessar elas, tá? Então, vou colocar só um printf aqui, escrever resultados, tá? Barra n, que é quebra de linha. Eu vou fazer um for de usar o i, que é a variável que eu já declarei anteriormente, igual a 0 e menor que n, que é o total de alunos que eu tenho. No caso, eu defini essa constante como 10. Se quiser alterar, colocar mais alunos, posso simplesmente alterar. Nos próximos vídeos, provavelmente, a gente vai alterar essa função e vai colocar com acesso, criar espaço na memória dinamicamente, tá? Conforme a gente for lendo novos números de matrícula. Então, não vai ser definido previamente, vai ser definido o tamanho do vetor conforme a leitura do arquivo. Eu vou parar de falar porque eu tenho que digitar aqui, pensar no que eu estou criando, tá? Então, voltando ao código, se A na posição I for ativo, tá? Eu vou... Vocês podem escrever assim ou escrever assim, tá? Ficou mais fácil de entender, tá? Tanto faz, das duas formas funciona. Se A na posição I for ativo, ele vai imprimir vamos imprimir o nome e a média, tá? Printf. O que ele vai imprimir então? Vai ser o nome primeiro, então %s, e a média, que vai ser um float, tá? Deixa eu ver se eu coloquei como float lá antes, para ver se não vai dar nenhum erro. %f. Vamos conferir aqui. Foi float mesmo. Ok. Então, vamos lá. Vamos ver se as nossas variáveis aqui também estão com float, senão vai dar erro. Não estão. Tá, acho que é um erro. E vamos corrigir.
Isso aqui é float, gente. É média. Pô, isso aqui ia dar erro, tá? Então é bom a gente verificar antes de compilar. Então nossa string, que é a na posição i, ponto nome, e o float é a na posição i, ponto média. Tá? Eu já vou formatar aqui. Bom, eu vou usar algumas. Já vou passar algumas dicas de formatação. Esse menos vai alinhar à esquerda o nosso nome, e esse asterisco vai ser qual é o tamanho de dados, tá? Esse asterisco vai entrar aqui, tá? Então, nome, acho que é isso que eu usei, tá? Então, esse tão nome é esse asterisco, a gente definiu como 30, então ele vai reservar um espaço de 30 para colocar uma string na tela, que é essa máscara aqui, S, e depois ele vai colocar um float, tá? E eu vou colocar ponto 2, que vai ser com duas casas depois da vírgula, tá? Isso é só umas dicas de formatação para nossa saída ficar legal. Gente, será que é isso? Eu vou compilar, tá? Bom, a princípio parece que tá certo, só faltou um /n ali para dar uma quebra de linha aqui. Olha, é isso aí. Bom, eu espero que o cálculo da média esteja certo, vocês podem conferir depois, tá? Então, o que ele fez, tá? Ele imprimiu o nome que a gente pediu, imprimiu a média calculada, que está salva dentro da nossa strict. Se a gente colocar mais alguma informação, por exemplo ali %d, vai ser a matrícula dele, que é AI ponto matrícula, tá? Então deve imprimir a matrícula. Eu vou formatar aqui a matrícula com 2 dígitos, tá? E além de ser com reservar um espaço de 2 posições, ele vai aparecer um 0 se o número não for de 2 dígitos, ok? E vou também colocar um 2 pontos depois, que é uma string aqui, tá? Não é parte da formatação. Vamos rodar novamente. Então, o Lucas tem a matrícula número 1, a gente pode conferir no arquivo de nomes.txt. Olha só, o 3 é o Kirk. Vamos voltar aqui, se é isso mesmo. Vamos rodar aqui novamente. Ó, o 3 é o Kirk, então a princípio tá certinho, ok? Bom, por esse vídeo eu acho que é isso. Devo adicionar outras funcionalidades no próximo. Até mais.